crianças! A paz do Senhor! Vamos continuar aprendendo mais de Jesus. Você aprendeu que Jesus é a ressurreição e a vida. Você viu? A tia Ana Lúcia ensinou isso. Se você não viu, corre lá para assistir essa história. Mas hoje Jesus vai ensinar mais sobre ele. Presta atenção. Veja tudo direitinho. E aí, crianças, tudo bem? Olha quem está aqui hoje para contar uma história para você. Eu me chamo Ilquias Filho, mais conhecido como Filho. Sou casado com a Rafaela, pai de Isaac e de Sara, uma linda princesa e o lindo príncipe. Crianças, talvez você não saiba, eu fiz uma participação em 2 momentos. Eu cantei uma música e toquei também uma música para o tio Vitor. Mas em todas as histórias, desde que começou as histórias bíblicas, eu fiz parte. Não na frente das câmeras como hoje eu estou, mas por trás das câmeras. Sim, eu é quem faço as gravações, as edições, e eu louvo ao Senhor porque Deus um dia me deu a capacidade de aprender a utilizar uma câmera fotográfica, uma filmadora, uma ilha de edição e hoje poder utilizar tudo isso para servir o reino e trazer essas mensagens bíblicas para você é uma grande alegria. E crianças, hoje eu quero contar para vocês uma história de Jesus. Estamos nessa série Eu Sou Jesus. Vocês têm acompanhado, não é? Vocês lembram da história passada da tia Ana Lúcia? A tia Ana Lúcia falou que Jesus é a ressurreição e a vida. Ela contou que Deus, o Pai, enviou o seu Filho como plano de salvação para que todo aquele em que nele crê tenha a vida eterna. A gente lembra da história que ela contou que lá no começo Adão pecou e ele desobedeceu a Deus. E aí toda a humanidade carregou esse peso do pecado e todos nós somos pecadores. Mas Deus, em seu amor infinito, enviou o seu Filho, aquele Filho lindo, santo, para que morresse na cruz do Calvário, por mim e por você, para que nós tenhamos vidas. E em todo o percurso vocês viram e ouviram acerca dos atributos de Jesus Cristo. Sim, atributos são o que Ele é. Jesus, Ele é a porta das ovelhas, Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade e Ele é também a vida. Vamos pegar a nossa Bíblia? Você já tem ela aí no seu colo? Você já está aprendendo a ler? Você já sabe ler? Se não sabe, chama o seu pai, ou chama a sua mãe, ou chama o seu irmão um pouco mais velho para poder ler a Bíblia com você. Abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo amado chamado João. Ele é o 4º livro. Lembra do Novo Testamento que a tia Andréia contou lá nas histórias anteriores? Mateus, Marcos, Lucas e João. Sim, nós vamos abrir hoje em João, capítulo 15, nos versículos 13 ao versículo 15 que diz assim, olha que lindo texto. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Essa situação, Jesus ele estava já caminhando para o finalzinho do seu ministério aqui na terra. E aí, em uma reunião com os seus discípulos, ele faz essa linda afirmação. Essa afirmação foi depois daquela história que foi contada para você pela tia Raquel, quando ela falou que Jesus é a videira, o Pai, Deus, é o lavrador e nós somos os ramos que devemos dar bons frutos. Lembram? João capítulo 15. E quando Jesus ele está neste momento com seus amigos, com seus discípulos, ele faz essa linda afirmação: vós sois o meu amigo. E é tão bom saber que Cristo é o nosso amigo. Mas quem são os nossos amigos? Você é um bom amigo? Amigo é aquele que está com a gente em todos os momentos.
é aquele que chora conosco e nos consola, é aquele que sorri quando nós estamos alegres, é aquele que fala conosco quando nós precisamos ouvir e é aquele que também ouve quando nós precisamos falar. E Jesus ele fez essa afirmação aos seus discípulos: olha, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu disse a vocês. Mas só que Jesus também fez algumas afirmações, como amigo, que deixaram eles um pouco tristes. Jesus disse assim: olha, entre vocês, um irá me trair. Sabe, às vezes a gente pode encontrar na nossa caminhada da vida alguns amigos que infelizmente erram. E quando eles erram, às vezes nos decepcionam, assim como também nós podemos decepcionar a cada um. Mas olha, guarde sempre isso no seu coração. Nunca deixe de ser quem você é. Cristo continuou caminhando e cumprindo a vontade de Deus, o Pai, porque esse foi o propósito de Deus para o seu Filho, Jesus Cristo. Mas, continuando a nossa história, sabe que eu também fico triste algumas vezes. E ficar triste é normal. Você só não pode deixar a tristeza tomar conta do seu coração, porque Cristo é a nossa alegria. Mas só que uma coisa que eu tenho aprendido é que a tristeza ela retira de nós a nossa esperança. E quem é a nossa esperança? Jesus é a nossa esperança. Então, quando nós mantemos os nossos corações tristes, nós às vezes acabamos esquecendo de Jesus. Nós acabamos deixando de lado Jesus, que é a nossa esperança. Deixa eu contar uma outra história para você. Em Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 32, nos conta uma linda história, onde alguns discípulos estavam ao caminho de Jerusalém para poder ver Cristo que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Em Lucas, capítulo 24, no versículo 13, que diz assim: e eis que no mesmo dia, que dia é esse? O dia em que Cristo ressuscitou, no terceiro dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Estádios aqui é uma forma de medidas. Então, se ele está falando 60 estádios, é mais ou menos mais um pouquinho do que 11 quilômetros, cujo nome era Emaús, ou seja, esses discípulos estavam saindo de Jerusalém a caminho de mais ou menos 11 quilômetros até chegar numa aldeia chamada Emaús. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, caminhava com eles. Mas os olhos deles, dos discípulos, estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E Jesus lhe disse, e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu, peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou, olha o que Jesus perguntou, quais delas? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Crianças, deixa eu contar essa história para vocês que é muito linda. Dois discípulos, eles foram até Jerusalém quando Jesus tinha ressuscitado. Naquele dia, no terceiro dia que Jesus tinha ressuscitado. A Bíblia diz que eles foram para ver Jesus, mas quando chegaram lá, não encontraram Jesus. A única coisa que eles encontraram foram a história contada por umas mulheres que Jesus havia ressuscitado. Aí a Bíblia diz que eles retornam de Jerusalém para ir até Emaús. Mas a Bíblia diz que no percurso, quando eles conversavam entre si, Cristo, que havia morrido, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que venceu a morte, ele se encontra no caminho com esses discípulos, no caminho de Emaús. E ele começa a conversar com os discípulos. Fala, olha, o que vocês estão conversando? Por que vocês estão perguntando entre si
Ou seja, ele chegou para poder conversar com eles e saber o que eles estavam conversando. Na verdade, Jesus sabia o que eles estavam conversando, porque Jesus ele também é onisciente, sabe todas as coisas. E eles começaram a conversar com Jesus, falaram: olha, você não sabe o que está acontecendo? Você é alguém que apenas está passando por aqui? Jesus, ele morreu. E nós fomos para poder encontrar com ele, mas nós não o encontramos. Aí a Bíblia diz que durante todo o percurso, até chegar na sua casa, Jesus ele conversa com esses discípulos ao caminho de Emaús. E Jesus ele começa a contar as histórias dos profetas. Eles conversam sobre os profetas, desde Moisés até esse grande período. Olha, num caminho de pelo menos 11 quilômetros, Jesus se encontra com eles. Então eles tinham tempo para poder conversar sobre essas histórias, não é? E aí Jesus ele chega. E a Bíblia diz que Jesus caminhando, eles chegam na sua casa. Aí Jesus ele caminha como se fosse se despedir para um outro local. Mas só que os discípulos falam o seguinte: olha, já é tarde, vem aqui com a gente, fique um pouquinho conosco aqui em nossa casa, venha comer um pouco conosco. Aí Jesus ele entra. E a Bíblia diz que quando ele pega o alimento e dá graça ao Pai, os olhos dos discípulos se abriram e eles entenderam e viram que era Jesus que estava ali com ele. E criança, na mesma hora, Jesus ele sai daquele local para um outro local. E os discípulos olham entre si e dizem o seguinte: olha, você não sentiu o seu coração arder? Ele é o Jesus Cristo. Ele é o Messias, aquele que disse que ressuscitaria e ressuscitou. E a Bíblia diz que no mesmo instante, eles tomados de uma grande alegria, eles vão até a presença dos discípulos e começam a compartilhar aquilo que eles tinham presenciado. Crianças, lembra que os discípulos estavam vindo de Jerusalém muito triste, achando que Jesus não tinha ressuscitado, sem entender o que tinha acontecido e sem ver Jesus ali ressurreto. Mas só que, quando Cristo apareceu pertinho deles, eles foram tomados de uma grande alegria. Vem cá, criança, mantenha sempre a sua mente, mantenha sempre o seu coração em Jesus Cristo. Nós vivemos, e vocês também, vivem e viverão alguns dias difíceis. O próprio Jesus disse isso: olha, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Crianças, guarde sempre o seu coração em Jesus Cristo. Talvez você esteja numa situação como essa, de tristeza, com algumas notícias que não foram agradáveis. Talvez a sua casa tenha algum momento de tristeza, talvez os seus pais estejam passando por uma situação um pouco triste. Mas olha, falem de Jesus, tragam à mente e ao coração Jesus Cristo, porque Ele é a nossa alegria. Eu quero ler com você um outro trecho, criança, que está também em Apocalipse. Você sabe onde é que fica Apocalipse na sua Bíblia? É fácil, não é? 2 livros fáceis de você encontrar: Gênesis e Apocalipse. Gênesis é o primeiro, Apocalipse é o último. Então é bem fácil. Então vai lá para o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. E para facilitar mais ainda, vai para o último capítulo de Apocalipse, que é o capítulo 22, no versículo 16, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E ele faz uma linda afirmação: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Crianças, você sabia que quando nós estamos em dias chuvosos, o céu ele fica escuro, as nuvens elas se aproximam e se fecham, e o sol ele parece que não brilha, e nós só vemos chuvas e chuvas? Vocês já viram isso? Mas olha, sempre o sol está brilhando acima das nuvens. Assim é a nossa vida.
quando a gente acha que as coisas estão muito difíceis, o céu está fechado e parece que não tem esperança, nunca se esqueça que o sol está acima das nuvens e brilha e continuará brilhando. Sim, Jesus é a estrela da manhã. Jesus é quem nos traz a luz. Jesus é quem ilumina o caminho daqueles que estão perdidos. Jesus é a luz que brilha em meio à escuridão. Sabe, uma vez eu me lembro que quando criança, talvez na sua idade, você que está aí me ouvindo, eu estava um pouco triste. E eu fiz uma oração ao Senhor e falei: Senhor, eu estou muito triste. E eu lembro que naquele mesmo momento eu senti e eu ouvi a voz do Senhor dentro de mim que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Crianças, como vocês ficam quando ouvem algumas notícias que não são tão boas? Ficam tristes? Lembra que eu disse para vocês que ficar triste é normal, mas você só não pode deixar a tristeza tomar conta do seu coração? Sim, traga sempre Cristo à sua mente e ao seu coração. Teve um momento que os discípulos eles ficaram muito tristes quando Jesus estava indo à destra do Pai. E eles ficaram muito tristes, mas Jesus disse assim: olha, não fiquem tristes, porque é preciso que eu vá, porque quando eu for, o meu Pai enviará um outro, o Consolador. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Olha só, Deus, Ele é o nosso Deus, Ele está sentado no seu trono, porém, Ele está em todos os locais, porque Ele é onipresente. Em qualquer canto do mundo, do espaço, seja onde for, Ele ocupa. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele foi à destra do Pai, ou seja, Ele está à direita do Pai, nos céus, mas Ele também está aqui. Ele também está aí onde você está, porque um dos seus atributos é que Ele é onipresente, está em todos os lugares. E o Espírito Santo de Deus, Ele está em todos os lugares, porque Ele também é onipresente. Mas sabe o que é melhor? É que Ele está dentro de você. E para encerrar, lembra que eu disse para você que eu estou sempre atrás das câmeras filmando todos os tios, as tias que vêm aqui gravar? Sabe que ferramenta eu utilizo? Eu utilizo essa daqui. Essa daqui é minha câmera e essa daqui é a lente. Você sabe como funciona as fotos? Deixa eu explicar para você. É assim. Essa câmera, ela tem vários espelhos dentro e ela, quando a gente coloca a lente é que trabalha para captar todas as imagens. Então, quando você quer tirar uma foto, você olha aqui atrás e você aperta aqui e ela capta a imagem. Mas deixa eu falar um negócio para você. Aqui dentro é tudo muito escuro, não tem nada de luz. Sabe quando uma foto ela é captada? Quando nós apertamos aqui tem algo chamado obturador, que ele abre, entra a luz e ela capta a imagem. Sabe, criança, não há nenhuma beleza que não pode ser vista se a luz de Cristo não raiar. Assim como essa câmera não pode pegar e nem fotografar as mais belas imagens, nós também não podemos ver o possível acontecer se a luz de Cristo não estiver em nós. E para encerrar, eu quero fazer duas perguntas a você. Primeiro, você já conhece Jesus? Você já permitiu que a luz de Cristo entrasse em seu coração e fizesse brilhar a esperança, o amor e a graça em seu ser? A sua vida já está iluminada pelo Senhor? Se não, faça essa oração comigo e aí você pode permitir que Cristo ilumine o seu coração e a partir de então, tudo dentro de você se torne luz. Uma beleza, algo lindo, porque só Jesus é quem faz isso. Ora comigo.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sei que dentro de mim, Pai, há uma escuridão do pecado, mas por favor, assim como a estrela da manhã brilha no final de todas as histórias e traz aí esperança de que no final tudo vai bem, faça assim também em mim. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, glória a Deus por você. Se você já conhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem agradecido a Deus pela salvação? Se não, vamos fazer isso agora? Em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por mim e por cada criancinha que o Senhor morreu, mas também ressuscitou. Pai, obrigado pela salvação, obrigado pela tua graça e obrigado por tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. E aí, crianças, estamos aqui. Já contei essa história para você sobre Jesus Cristo, a estrela da manhã. E hoje eu queria louvar ao Senhor junto com você. Quem está aqui comigo é o tio Vitor, né, tio Vitor? Vamos lá cantar ao Senhor? Vamos lá. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vocês aprenderam? Canta comigo de novo. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta certa àquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Amém. Lembre-se sempre, Jesus é a nossa estrela da manhã. Não há escuridão que suporte a luz que raia, que brilha do nosso Senhor. Amém? Obrigado, tio Vitor. E fica com Faça Você Mesmo, da Carol. Glória a Deus, Jesus é a brilhante estrela da manhã. Ele ressuscitou e sua glória dura para sempre. Por isso, a gente vai fazer um cartão especial. Jesus subindo aos céus com uma mensagem muito linda. Jesus é a brilhante estrela da manhã. E é muito fácil fazer esse cartão. Você vai precisar de uma folha, cola, tesoura,
um pedaço de algodão e canetinha. Vamos lá. Eu já fiz aqui, já escrevi a brilhante estrela da manhã e já fiz também a minha estrela. Agora você vai dobrar ao meio as duas partes, dobra ao meio. Vou pegar, fiz um desenho de Jesus, mas você pode fazer de qualquer jeito, e vou colar aqui na ponta. Colei bem no meio. Agora vou para o algodão, vou tirar vários pedaços e vou colar também. Terminei de colar e olha só como ficou. Jesus subindo aos céus com uma linda mensagem, a brilhante estrela da manhã. Agora, ó, é com você. Espero a sua arte. Tchau!